E o mais legal é saber que tudo que a gente tem de tecnologia no mundo tem aqui no Brasil, em termos de máquinas. Melhores tecnologias que a gente tem no mundo tem aqui. Nós temos dosadores excelentes hoje. Obviamente depende tudo do clima, né? Mas vamos partir do pressuposto que o clima vai ajudar, né? Então, se o clima ajudar, a gente tendo um bom diagnóstico, a gente consegue expressar ainda melhor esse potencial. Eu puxo sempre a sardinha para a minha especialidade, que é a ciência do solo. Então eu falo, vamos ter um diagnóstico. É a base de tudo, é a base da virtude de precisão. Eu visito propriedade no Brasil inteiro. Se tem um item que a turma deixa um pouco a desejar, é manutenção de máquina. Se não tiver uma coisa para mudar na sua máquina, eu volto para Botucatu a pé. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast DNA Domário. É um canal de conteúdo técnico, estratégico, que tem aí a cara da Domário, né? Marca do grupo GDM. Aqui nós vamos trazer para vocês produtores que vivem no campo, técnicos, especialistas, que conhecem como poucos a excelência e o foco em alta performance. Aqui vamos falar com quem entende. Trazemos especialistas, os pesquisadores, quem atua dentro e fora do campo, são os pilares que sustentam a produtividade a cada safra. Eu sou Pedro Costa, jornalista especializado em agronegócio e faço parte deste grande projeto. E conto com a sua companhia para a gente discutir um pouco mais sobre esses assuntos que são extremamente relevantes e produtivos, né? Olha só, o trabalho só está começando porque a gente segue agora trazendo para vocês todas as novidades deste tema do nosso segundo episódio. Hoje nós vamos trazer o seguinte: depois de escolher a cultivar, quais são os próximos passos? Uma pergunta que certamente você faz a cada safra, mas sempre tem aí um significado e uma resposta diferente, até porque vamos trazer práticas, decisões técnicas que antecipam principalmente a questão da semeadura e, claro, né, como é que vai sendo o trabalho dentro da cultivar. Agora vamos apresentar quem vai falar sobre isso, nosso time aqui de especialistas que nós separamos para justamente falar sobre essas questões. Olha, aqui ao meu lado estou com o Renato de Paiva Lima. Ele é engenheiro agrônomo e doutor em ciência do solo, professor da FEAGRO Unicamp, pesquisador física e mecânica do solo e também sobre as relações entre solo, planta e máquina. Renato, bem-vindo. Olá, Pedro, obrigado pelo convite, né? Vamos trabalhar um pouco aqui esse tema, né? Importante para, digamos assim, para as próximas etapas, depois que a gente assume aí o compromisso de trabalhar com a determinada cultivar, né? Exatamente. Bom, obrigado mais uma vez pela sua participação. Guilherme Martinelli Sanches, engenheiro agrônomo agrícola, mestre pela Unicamp, com doutorado em bioenergia, pós-doc em ciência do solo pela Exalc USP, fundador da IA para agrônomos e da OnAgri. Trabalha com agricultura digital, precisão e inteligência artificial no campo. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Pedro. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast. Vamos lá, vamos bater um papo especial aí. Com certeza, a gente vai ter aqui uma prosa muito produtiva, até porque eu vou falar com o nosso professor aqui também, Paulo Arbex, doutor em engenharia agrícola, professor da Unesp de Botucatu, fundador do grupo de plantio direto, referência em plantabilidade, palestrante internacional sobre mecanização e grandes culturas. Professor, bem-vindo. Obrigado, Pedro. Primeiro gostaria de agradecer a Domário, né, pelo convite e falar que estou com um time especial aqui, seleto, né? Então, é uma honra estar nessa mesa aqui junto com o professor Renato, com o Guilherme e com você, Pedro. Prazer é todo meu. Muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza que vai ser um trabalho propositivo, né? E, claro, esclarecer aquilo que a gente tem dúvida, mas principalmente levar comentários que são extremamente pertinentes em todo esse processo. Porque é o seguinte, né? A semente já foi escolhida, mas e aí, né? A produtividade não vem sozinha, né? Então, a partir de agora, a gente precisa preparar um ambiente de produção, técnicas, equipamentos que precisam ser aí selecionados, que conversem entre si, né? Então, eu já começo com a primeira pergunta que vai fazer cerne a essa nosso bate-papo, né? Quais são os primeiros cuidados técnicos que o produtor deve adotar logo após escolher essa cultivar? Bom, eu acho que depois que se escolhe a cultivar, né? A gente tem um desafio de preparar o que a gente chama de cama de semeadura, né? Então a cama de semeadura, traduzindo, né? Como se fosse o berço
que vai receber a semente no solo, né? Então, aquele ambiente que vai receber a semente, que vai dar condições para a semente germinar, seja ela com qualquer potencial genético, ele tem que estar bem preparado, né? E a gente tem 4 grandes fatores físicos que influenciam diretamente o crescimento e o ambiente favorável para o desenvolvimento da semente, né? Que é o calor, né? A temperatura, a umidade do solo, né? A circulação de ar nesse ambiente, né? Que favorecem aí um conforto, as condições iniciais para as plantas germinarem. E também tem a resistência mecânica que o próprio solo vai oferecer ao desenvolvimento da raiz. Então o solo ele oferece desafios para que a semente supere o crescimento inicial, né? O desenvolvimento inicial, e isso é imposto para qualquer cultivar. Logicamente, cada cultivar ela é sensível, é mais sensível ou não a um determinado, digamos assim, fator abiótico, né? Como esse, mas eu acho que ter atenção nesses primeiros momentos com relação a esse ambiente que a gente chama de cama de semeadura é muito importante para que tenha sucesso, principalmente na germinação. Exatamente, até porque a gente está falando em tudo isso, mas foi escolhida uma semente de alta performance, né? É adotado aí tecnologias que estão de acordo com principalmente o ambiente em que se encontra, né? Nós temos aí vários Brasis dentro de um Brasil, né? Com biomas diferentes, com situações climáticas, solos diferentes, necessidades diferentes. Nesse sentido, nessa questão, existe uma parte fundamental na agricultura de precisão, que é a escolha dessa tecnologia, principalmente de acordo com esse solo que vai recebê-la, não é? Exato, Pedro. Assim, eu diria que uma das etapas mais importantes, né, antes de tudo, é a gente ter sempre o que eu falo, um diagnóstico, né? Assim como na nossa saúde, não adianta a gente buscar um tratamento, aplicar um produto, se a gente não tem um diagnóstico do nosso sangue, né? Então, eu puxo sempre a sardinha para a minha especialidade, que é a ciência do solo. Então eu falo, vamos ter um diagnóstico. É a base de tudo, é a base da agricultura de precisão, né? Então, obviamente, a gente escolheu ali uma semente com um potencial genético altíssimo, né? E a gente tem uma variabilidade naquele solo. Vamos explorar isso, fazendo um diagnóstico desse solo, né? Então, tendo esse diagnóstico, tendo essa variabilidade diagnosticada, a gente pode expressar ainda mais esse potencial dessa semente e aproveitar o máximo dela, né? Obviamente depende tudo do clima, né? Mas vamos partir do pressuposto que o clima vai ajudar, né? Então, se o clima ajudar, a gente tendo um bom diagnóstico, a gente consegue expressar ainda melhor esse potencial. Exatamente, né? Bom, aquilo que ele falou há pouco é um berço, né? Esperar esses bons sonhos, né? De um clima extremamente favorável que nos ajude ali a ter um bom aproveitamento da semente. E você falando sobre o solo, né? Essa análise do solo, eu lembro já um pouquinho quando eu tive a oportunidade de entrevistar a Ana Primavesi, que é grande, né? Conhecedora do solo, falava, o solo fala, né? Parafraseando-a, né? O solo ele fala com a gente. Professor Paulo Arbex, o solo fala, né? O solo fala. Primeiro, assim, tem que parabenizar o produtor, né? Falando direto com o produtor, por ter escolhido uma genética de qualidade, igual o Guilherme falou. Então, essa é a premissa básica. Eu escolhi uma genética, só que daí eu já ganhei o jogo? Não, ainda não. Como o Renato falou, tem os processos. Tá certo? Então eu queria começar antes, nós já estamos pensando no solo, né? Eu queria começar antes. Comprei uma genética boa. Essa semente, ela tem que chegar nas condições na hora que eu for colocar ela no solo, depositar ela no solo. Então, o armazenamento antes do plantio é importantíssimo, né? Que essa semente esteja acondicionada do jeito que ela saiu, porque com certeza ela sai da UBS, ela sai boa. Daí depois ela tem que ser condicionada boa, para daí eu chegar e colocar ela nas melhores condições para poder expressar a alta produtividade que ela já tem, né? Então se eu conseguir, é que nem eu falo, a semente, dentro da semente, na genética eu tenho 100% da produtividade. Depois eu só tenho a perder. Se eu conseguir fazer com que eu perca menos, a minha alta produtividade se expressa.
Então é importantíssima essa fase. Importantíssima essa fase do armazenamento até chegar na hora do plantio. Daí vem as etapas que eles falaram muito bem, que eu assino embaixo, né? O preparo, o manejo do solo, daí ter o diagnóstico do solo para ela colocar de forma correta, e daí vem toda a plantabilidade, por aí vai, né, Pedro? Exatamente. Importante a gente falar uma questão que, assim, a questão da cultivar, ela não é só tem essa marca de excelência, mas também a forma como ela vai interferir no maquinário que você vai escolher, na forma como ela vai interferir também nessa questão do respeito ao calendário. Tudo isso tem muito a ver, né? Não, com certeza. Eu acho que o solo, logicamente, é o berço que vai receber a semente, né? Assim como uma criança chora com frio e às vezes tem sede, né? E para, digamos assim, dormir e se desenvolver, precisa daquele berço confortável. Esses fatores físicos interagindo e depois a química do solo fornecendo condições para a raiz se estabelecer, ela é fundamental. Isso passa, como os colegas falaram aqui, o Guilherme e o Paulo, passa também pelo diagnóstico químico e físico do solo, né? Então, talvez a primeira etapa para se checar essas condições iniciais é fazer todo esse diagnóstico. Eu acho que hoje a gente possui inúmeras ferramentas, né, para fazer esse tipo de diagnóstico, laboratórios com alta capacidade, técnicos, né, para instruir, diagnosticar essas medidas e fazer essa comunicação com o calendário. Eu acho, dentro desses fatores, Pedro, um dos mais importantes com relação ao calendário é a umidade do solo, né? A gente sabe que na hora do plantio a gente precisa ter aquelas condições de umidade que favoreçam o desenvolvimento o desenvolvimento da semente, né? A germinação. E isso pode ser uma condição ruim quando tem uma umidade muito alta, porque a semente pode sofrer com uma série de doenças e etc. E também quando está muito seco, que ela enfrenta uma resistência muito grande do solo, que fisicamente o solo resiste ao crescimento da raiz, impede com que a raiz se desenvolva biologicamente, e isso está muito ligado ao calendário. Então a gente vê muitas vezes no noticiário, nas discussões sobre previsão de tempo e etc., uma preocupação de passar informação sobre o calendário de chuvas e etc., né? E quando essa chuva não vem de forma adequada, a gente tem uma preocupação. Então, resumindo, eu acho que você ter uma boa semente, ela tem uma preocupação, depois que você escolhe essa boa semente, em dar condições, principalmente de solo, para essa semente se desenvolver. Eu acho que é uma preocupação, logicamente, mas eu acho que tecnicamente a gente tem muita condição de resolver. Temos laboratórios credenciados, técnicos, etc. Eu acho que o que não pode faltar ao produtor é buscar assistência técnica para reconhecer esse ambiente e fazer com que a semente se sinta confortável para germinar. Você bateu um ponto muito interessante, porque no nosso primeiro episódio discutimos muito sobre isso, né? A forma como o produtor entrega a receita aos laboratórios, né, da Agromário, levando ali a informação do que é necessário. Nessa questão desse trabalho mútuo, né, entre indústria e também produtores, vai se costurando uma genética de alta performance e de excelência. Nesse sentido, a gente acaba olhando produtores de diversas regiões, né? Tanto do nosso clima tropicalzão que nós temos lá no centro-oeste, quanto aquele mais temperado, digamos assim, lá no sul, e que sofre a cada ano com situações climáticas. Mas tudo isso tem uma questão que é a interpretação, né, desse manejo para que seja cada vez mais assertivo. Daquilo que nós falamos sobre a questão do calendário, sobre a questão das especificidades de cada região, nesse sentido, a tecnologia ela faz essa análise, né? Eu queria entender não só nesse ponto, mas também no aspecto da plantabilidade. Queria primeiro olhar essa parte da tecnologia, que no momento que ela já chega nesse sentido, ajudando, né, cooperando, né, para ter essa assertividade no manejo, e depois a gente vê essa característica já dentro da planta, já no processo de germinação. Joia. Quer responder, Paulo? Posso responder, claro. Por favor, vê se Claro. Eu queria pegar o gancho, né, do que o Renato falou e do que você comentou, Pedro, do seguinte. Então, são alguns fatores. Beleza, eu tenho minha semente de genética para alta produtividade. Daí eu tenho as condições, duas condições, né? São as condições climáticas e são as condições da máquina.
também, que é outro fator, né, que por isso que eu tô aqui, para falar da máquina, né? Então, eu tenho condições climáticas. Eu falo que assim, ó, o produtor sabe disso, o papel aceita tudo. Eu chegar e falar assim, dia 25 de setembro eu vou plantar, porque acabou o vazio, o meu calendário, tá. Quem falou que dia 25 eu vou estar nas condições ideais, como o professor Renato falou, né? Então, eu dependo do clima, essa é a primeira. A segunda que eu acho que assim, às vezes a gente deixa um pouquinho a desejar, eu pego, né? As duas coisas estão erradas, ó. Eu compro uma semeadora, um trator, um conjunto de milhões e coloco uma semente de baixa produtividade. Não entra na minha cabeça isso. Não sei se na maioria dos produtores também não entra, né? Não sei se entra na sua cabeça. E a segunda coisa também é ruim, de eu chegar e pegar uma semente de altíssima qualidade e colocar com um maquinário ruim. Por quê? Porque daí ele não vai poder expressar, né, toda aquela produtividade que tem dentro, todo aquele potencial produtivo que tem dentro da semente. E aonde que a gente vê os erros na máquina? Principalmente, anota aí, ó, profundidade de semente, né? Então, a hora de eu colocar a semente no solo, se eu não colocar sementes na mesma profundidade, isso é fácil de explicar. Se eu chegar e colocar a semente em profundidades diferentes, o que vai acontecer? Essa aqui que está mais superficial, ela sai primeiro. Essa aqui que está mais profunda, ela sai depois, né? Ela tem emergência depois. Isso aqui vai dar uma planta dominada, que a gente chama. Por quê? Porque essa já saiu, ela já está pegando luz, já está pegando sol, já está pegando água, todos os fatores que o professor Renato falou, e ela está fazendo fotossíntese e está crescendo. Essa aqui saiu depois, aquela do lado vai dominar. Então, quer dizer, eu tenho vigor, eu tenho germinação, tenho tudo na semente, só que por causa do erro na máquina, ele pode comprometer. Só um exemplo. Joia. Assim, legal, eu complementaria, eu acho que assim, o nosso público aqui deve ter diferentes níveis tecnológicos, né? Desde um produtor com um baixo nível tecnológico, produtores pequenos, obviamente, que a gente fala está ali na base da pirâmide, até produtores altamente tecnificados, né? O que eu costumo falar a principal questão é o que a gente não mede, a gente não controla. Perfeito. Né? Então, igual o professor Paulo falou, a gente tem que ter a profundidade certa e etc. Então, vamos aproveitar o potencial da máquina também, né? Temos uma tecnologia embarcada, vamos aproveitar, né? Então, eu diria assim, se a gente tem a tecnologia, procure saber como utilizar, aproveitar, extrair o melhor dela, né? Tanto em termos de máquina, quanto em termos de solo, né? Vamos medir ali a fertilidade daquela área. E aí, quando a gente começa a ir para um nível tecnificado maior, a gente fala, vamos partir para uma zona de manejo. Isso. Né? Até começar a mudar a população ali em termos de zonas de manejo. Né? Mas, então, eu acho que esse é o ponto-chave. A gente tem que sempre estar medindo, controlando, melhorando a eficiência da nossa plantabilidade. Bom, e a gente sabe também que para a gente conseguir expressar esse potencial genético, e olhando também vários pontos, como vocês já trouxeram aqui, a questão principalmente de correções específicas para a gente ter esse melhor aproveitamento. É possível nesse momento também? Como é que chega nesse ponto de fazer alguma correção, né, no meio do jogo? É possível ali? Como é que vocês veem isso? Nossa, agora você tocou no ponto-chave, né? Eu acho que, olha, eu acho que aí entra principalmente duas expertise dos colegas aqui, que é a precisão, né? Com que você se ataca a correção, né? E também o maquinário que é usado para fazer essas correções. Então, eu acho assim, vamos ter a expectativa de que todas as condições iniciais foram fornecidas para a planta, para a semente germinar. E aí ela supera aquele primeiro momento, né? Depois dessa etapa, a planta começa a se estabelecer e ela começa a precisar muito do solo, porque ela começa a se nutrir e enfrentar esses fatores físicos para desenvolver seu sistema radicular, que vai dar suporte a todo o ciclo de desenvolvimento da planta. Então, uma planta com alto potencial, ela precisa desse ambiente adequado, e isso passa pela correção de alguns fatores físicos. Correção de fertilidade, né? Então, você tem que, no primeiro momento, você tem que conhecer, fazer análise de solo e corrigir
essas condições químicas de acordo com a demanda da cultura. Você tem que corrigir principalmente pH, acidez do solo através do calcário, né? Então é uma análise, digamos assim, é uma medida que se faz na análise de solo e é facilmente corrigida. Também o pH do solo para que o balanço nutricional seja fornecido de forma adequada para a planta, né? E eu diria que tem uma correção muito importante, que aí eu vou falar, ela interage com a precisão e interage com a máquina também, que é a correção da compactação do solo. Então, muitas vezes você prepara o solo de forma superficial, você quer dar condições para a raiz, para a planta se estabelecer no primeiro momento, e depois ela começa a enfrentar barreiras físicas que impedem o desenvolvimento dessas raízes. Perfeito. E aí isso conversa muito com a precisão com que você faz esse diagnóstico de barreiras físicas compactadas e também com o maquinário adequado que você utiliza para descompactar camadas mais superficiais, camadas mais profundas. A gente sabe que quando acontece um veranico, quando a planta enfrenta problemas de seca, o aprofundamento do sistema radicular é o que garante a sobrevivência da planta. Quando ela encontra essas barreiras físicas, que às vezes não são diagnosticadas, ou às vezes o produtor não consegue dar atenção, a planta não consegue se estabelecer, e aí você perde todo o potencial genético que foi uma aposta no início do cultivo. Então, eu acho que, se eu pudesse deixar aqui um alerta e uma recomendação, é que sempre fazer essas etapas de correção química, correção do pH e correção de compactação, né, para que você expresse totalmente o máximo possível do potencial genético da planta. Legal, Renato, só aproveitando, eu acho que esse fator que você comentou, compactação, conversa exatamente com o que o senhor Paulo falou, que é a profundidade. Uhum. Se eu não tiver a compactação corrigida, muitas vezes nas regiões mais compactadas a máquina não vai conseguir aprofundar e plantar no lugar correto, né? Na profundidade correta, desculpa. E eu diria assim, pela minha experiência nesse universo de agricultura de precisão, a gente tem assim inúmeras tecnologias, inúmeros diagnósticos, e você pode fazer muita coisa, né? O que eu vejo muitas vezes é a pessoa, o produtor ou o consultor ali preocupado em escolher qual que é o melhor diagnóstico, qual que é a melhor tecnologia para usar. E eu sempre costumo falar assim, ao invés de você focar no melhor, faça, né? Porque às vezes você foca no melhor e acaba não fazendo bem feito, né? Então eu falo assim, é melhor o feito do que o perfeito, né? Então faço pelo menos um diagnóstico. Vou fazer grade de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 5, quanto que eu faço? Comece fazendo, né? Escolha um, faça bem feito, né? E aí você vai ter uma resposta melhor da sua cultivar, da sua planta, né? E aí você vai evoluindo aos poucos, né? Começa com um diagnóstico básico, evolui para adota uma tecnologia, seja uma imagem de satélite, seja um sensor, né? Até um penetrômetro, né? Para compactação a gente vê pouco, às vezes isso sendo usado na lavoura, mas eu acho que é isso. Perfeito. Eu acho que o seguinte, Guilherme, eu gostei muito da fala anterior que você foi lá e falou que a gente tem que avaliar, né? E porque senão fica no achismo. Se a gente não avaliar, fala assim, eu acho que está compactado aqui, eu acho que a adubação correta é essa. Então, hoje nós temos ferramentas, falando de correção, né, Pedro? Nós temos ferramentas excepcionais, como o Guilherme falou. Então, para fazer correção química, para fazer correção física, né, que é de compactação, isso aí, nós temos hoje ferramentas para se fazer isso. E eu queria bater mais um ponto, que seria a correção assim, da máquina, que a gente fala assim, eu ando numa regulagem, eu vou plantar meu talhão inteiro naquela mesma regulagem? Tá? O talhão não é homogêneo. Então a gente tem que saber dessas, e a agricultura de precisão ajuda demais nisso, né? Que não existe, quem não é do agro acha que é que nem asfalto, né? Uma coisa só, tá certo? E não é, o solo tem manchas, o solo você sai de um talhão para o outro, ou de uma curva para o outro, já tem a variabilidade ali. Então
a agricultura de precisão veio para quê? Para a gente parar de fazer tudo pela média e fazer as coisas específicas, né? Como é para ser feito. Vou dar um exemplo de máquina do que eu estou falando, né? Eu pego um solo com maior resistência, onde está mais compactado. O que eu preciso para colocar a semente na profundidade ideal? Eu preciso de mais peso na máquina. Então eu aumento a pressão que eu dou no carrinho ali da máquina, na linha da máquina. Ah, eu peguei um solo mais solto. O que acontece? Ele alivia a pressão para eu colocar sempre a semente na mesma profundidade. É isso aí, esse aí é o exemplo mais claro que a gente tem hoje. Agora, falar em aproveitamento de dados, né, algo muito importante também é utilizar dados da safra anterior, né, e aplicar, porque mesmo utilizando a mesma tecnologia, a mesma semente de alta performance, a mesma excelência produtiva que você acaba aplicando, né, dentro do seu processo de safra após safra, mas as mudanças, né, não só na questão das características do solo, que vai mudando, você precisa fazer toda essa voltar a nutrir esse solo. Também tem a questão de que você olha a safra anterior. Como é que é feito esse ponto para você conseguir também ter, por meio de uma agricultura mais precisa, né, que hoje nós usamos o termo, né, agricultura de precisão, mas uma decisão que seja mais assertiva, principalmente para respeitar essas etapas? Eu posso começar, Pedro? Eu vou começar já falando uma coisa que pode chocar. Quem entende do solo, quem entende da área é o produtor. É que assim, a gente tem a técnica, né? Nós, técnicos, temos a técnica. E às vezes o cara quer resolver o problema do mundo, né? Fala assim, não, essa técnica aqui vai ajudar todo mundo. Quem entende da área é o produtor. Ele sabe onde estão os gargalos dele. Agora trata da gente o quê? Passar, como o Guilherme falou também, muito legal. Assim, eu tenho essa tecnologia disponível. Qual que me convém? Qual que serve para mim? Né? Daí fica fácil de eu fazer essa opção entre uma e outra. É naquele ponto, né, de que a agricultura de precisão ela influencia muito o aproveitamento dessa cultivar, dentro do que o Paulo agora acabou de falar. Eu queria a complementação de vocês em relação a esse ponto. Se puder começar aí, pode. Joia, excelente. Eu acho assim, Pedro, o produtor ele tem que adotar aquela tecnologia, igual a gente está falando aqui. Eu acho que tem diferentes níveis de tecnologia de produtor que a gente está conversando aqui agora. Eu diria assim, tem aquele produtor que não existe agricultura de precisão melhor do que ele, né? Ele conhece bem, ele conhece a mancha da terra, ele conhece onde que expressa melhor e onde que expressa pior, né? Esse produtor a gente tem que levar, eu diria, você comentou de dados aqui, né? Levar tecnologias com que ele consiga armazenar esses dados e lembrar também, né? Porque o que eu vejo assim muitas vezes é o produtor anotando às vezes num caderno, numa planilha, né? E não é culpa dele, né? Muitas vezes que alguma tecnologia não chegou para atender ele. Perfeito. Né? E aí puxando sardinha para o meu lado, que é a inteligência artificial, eu acho que ela vem para ajudar demais isso, né? A gente conseguir armazenar esses dados estruturados, não estruturados, de recuperar de uma forma, perguntar para eles, e aí, o que aconteceu ano passado que foi bom, que não foi, né? Até produtores mais tecnificados que já estão em bancos de dados, estão armazenados de uma forma mais adequada. E aí existe uma tecnologia que vai atender esse produtor, né? Então, o passado ele é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala, se é um produtor que já tem monitor, obviamente, né? A gente não usa esses dados de monitor de produtividade ou tira uma foto ali desse ano e quer tirar conclusões. A gente tem que ter um histórico, né? Esse histórico vai ajudar e ajudar demais a prever o futuro, ajudar a corrigir manejos, né? Então, eu diria isso. É importante a gente ter esses dados armazenados, ter esse histórico para nos orientar para o futuro. E são esses dados, né, professor, né, que só recapitulando, muitos produtores utilizam esses dados que são compilados, né, trazendo inclusive munições aí à própria indústria para o fornecimento de novas cultivares, para manter o padrão de excelência de alta performance. Isso também é importante levar, né? Esses dados, eles não só ajudam dentro da porteira, mas como fora também na criação, principalmente na elaboração desses produtos. Olha, eu acho que os colegas foram muito felizes na hora que colocaram que o produtor é o primeiro a perceber algum problema, né?
Esse registro é importante. Eu acho que quando a gente está doente, a gente vai no médico e a gente fala, olha, tá doendo aqui, né? Então o produtor certamente tem aquela percepção de quais áreas, de quais setores estão potencialmente abaixo do esperado. E cabe ao técnico avaliar e utilizar todo o recurso disponível para avaliar e diagnosticar qual o problema principal. Pode ser fertilidade, pode ser físico, pode ser necessidade de água, né, para a planta, mas eu acho que a partir da percepção, eu acho que a ajuda técnica, né, seja ela em qual nível, né, ela é muito importante. E essa parte de resgatar informações das safras anteriores, eu acho isso muito importante. Não tem como. Quando o médico, a gente vai no médico, estou usando para a linguagem ficar fácil, né? Quando a gente vai no médico, a primeira coisa que ele pergunta é sobre o histórico, né? Se sua família teve um problema, se aquela dor acontece há muito tempo. Então, por que o técnico não ter também acesso e o produtor se resguardar com relação ao armazenamento minimamente, né, dessas informações para que o técnico, né, para que a equipe que vai fazer o diagnóstico tenha recurso. Eu acho hoje que nós estamos na era dos dados, tá, pessoal? Estamos na era dos dados e eu acho que trabalhar dados faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, eu sou um entusiasta dos dados, tá? Eu acho muito legal trabalhar com dados, extrair informações daqueles dados que aparentemente não quer dizer nada, né? E depois a gente consegue transformar aquilo em informação, diagnóstico e potencializar a próxima safra. Tecnicamente a gente chama isso de efeito residual, né? Então, o efeito residual da fertilidade, o efeito residual da máquina que passou e compactou na colheita, né? Então, tudo isso vai ficando gravado no solo e são, digamos assim, condições adversas que a próxima safra vai enfrentar. Eu acho que se conecta muito com a agricultura de precisão. Porque hoje nós temos, o Guilherme principalmente, que trabalha especificamente com isso, nós temos condições hoje de mapear, dependendo do nível técnico que se queira implementar na propriedade, né? Mapear o solo, mapear a fertilidade, mapear a física, para tomar decisões precisas, né? Para se corrigir algumas condições físicas, químicas e até biológicas. Hoje estamos trabalhando muito no campo da biologia para dar condições daquelas próximas safras se desenvolver com o potencial máximo. Interessante, né, Guilherme? Porque nesse ponto, né, da questão de ter compilação de dados, hoje você vê um produtor tecnificado, né, com informação, um tablet na mão, com tudo sendo respondido ali, às vezes no real time ali, em todo momento. Nesse sentido, a inteligência artificial entra nesse ponto também, numa prática de dar uma resposta rápida, assertiva, de acordo com aquele perfil e com aquela situação também, né? Excelente, Pedro. Assim, boa provocação, tá? Vou trazer alguns pontos aqui, né, que eu acredito ser um dos desafios aí que a gente está vivendo no agro. A gente vive de um lado a indústria, a inteligência artificial. Eu falo que amanhã já estamos defasados no conhecimento, porque surgiu uma nova inteligência, surgiu uma nova tecnologia, né? E dentro do agronegócio eu falo assim, a gente tem um grande desafio que são os dados, tá? É igual eu comentei com o Paulo, muitas vezes os dados hoje estão armazenados numa prancheta, ou estão numa planilha, ou estão dispersos, tá? Eu diria que o principal desafio que a gente tem hoje é ajudar o produtor rural, seja de diferentes níveis, a concentrar esses dados e a ter esses dados rotulados, armazenados, guardados. E a tecnologia está aí para isso, né? Porque assim, se eu tiver bons dados guardados, a minha resposta ela vai ser boa. Uhum. É aquela máxima, trash in, trash out. Se eu tiver dados ruins armazenados, esquece. Uhum. Não vai ter modelo, não vai ter inteligência artificial que vai me ajudar. E aí, a gente vive uma era que é excelente para isso. Por quê? Porque a partir das tecnologias que eu tenho hoje, eu posso tirar uma foto de um caderno, eu posso pegar uma planilha, armazenar e usar uma inteligência artificial para organizar aquilo, responder uma determinada pergunta. Se vocês observarem, é a primeira vez, eu acho que assim, na humanidade, que a gente tem uma tecnologia que ela nos ensina a mexer nela. A gente nunca teve
tecnologias que você pergunta para ela e ela te ensina como usar. Um software, você ia lá e perguntava, eu preciso fazer isso. O software não te respondia, um hardware não te respondia. Hoje você entrar numa tecnologia e falar assim, como eu faço isso, né? Ela vai falar, você faz isso, isso e isso, né? Então... Você tem que saber fazer as perguntas certas, né, Guilherme? Exato. É igual um funcionário, né? Se você contrata um funcionário e você quer treinar ele, você tem que falar as coisas para ele, você tem que perguntar as coisas certas. Então, a inteligência artificial é isso. Você sabendo usar ela, sabendo perguntar e usar, armazenar dados ali, você vai ter muito boas respostas no futuro. E o desafio nosso no agro hoje é ajudar esse produtor a armazenar esses dados para ele começar a usar esse potencial da inteligência artificial. E por falar em perguntas certas, professor, quais são as perguntas certas para você não ter problemas no início da safra com o maquinário? Ah, tá. Antes só posso Por favor, complementar complemente. aqui, porque eu gosto muito disso, que assim, antigamente, eu lembro quando saiu a agricultura de precisão, né? Pegava e falava assim, o que eu vou fazer com esse mapa aqui? Né? Fazia o mapa e ficava lá no escritório, lá, era bonito, era uma foto no escritório. Hoje não. Hoje eu tenho tecnologias, eu tenho vários sensores que vão me ajudar para a tomada de decisão, e isso é importantíssimo. Segundo ponto, isso aí é para quebrar a objeção, né? Às vezes fala assim, não, eu quero produtor mais antigo, tal. O que acontece? Já tá vindo uma geração nova, e essa geração é tecnologia na veia. Então, quer dizer, não é que vai ser, já está se usando muita coisa e cada vez eu acho que essa tecnologia vai tá aí à disposição para nos ajudar na tomada de decisão, mais uma vez, né? Em relação às perguntas que você perguntou, ô Pedro, eu acho assim, ó, a primeira coisa que eu falo é, aonde eu quero chegar? Essa é a primeira pergunta. Onde eu quero chegar, por exemplo, em termos de produtividade. Eu participo de uns projetos muito legais, mas muito legais mesmo, da gente fazer assim, né, que é o Yield Gap, que a gente chama, né, vou dar um exemplo. Eu produzi 75 sacas de soja, você produziu 76 sacas de soja. Quem que produziu mais? Fala, o Pedro produziu 76. Só que o potencial produtivo dele, lá no Rio Grande do Sul, é 100, ele produziu 76, e o meu potencial produtivo aqui no Mato Grosso, com os veranicos que deu tal, era 77. Quer dizer, eu fui quase perfeito. Então, a gente tem que começar a olhar para esses lados, né? Aonde eu quero chegar? Qual é a produtividade? Isso daí vai na escolha do material, vai na escolha do maquinário e por aí vai. E toda essa regulagem ela é muito importante, né? Justamente naquilo que nós estamos falando, não só da análise do solo, mas de todo o processo justamente para, principalmente na atenção, no ajuste na plantadeira, no ajuste, como a gente já falou, do solo, mas tudo tem um ajuste, ele tem que ser praticamente perfeito para ter exatamente essa expressão genética implementada que você adquiriu de uma semente de alta performance, que ela ofereça isso, né? Eu acho que, digamos assim, o sucesso do crescimento inicial também da semente de desenvolvimento passa pelo ajuste da máquina. A gente tem que pensar que a escolha da máquina e a regulagem da máquina, ela influencia na profundidade que a semente é depositada, mas também no número de sementes que são distribuídas com uma determinada regularidade, né, no espaçamento da cultura que vai se estabelecer, e tudo isso passa pela regulagem da máquina. Mas eu acho que, além, depois também que for feita essa regulagem, tem que ser feita uma avaliação para ver se funcionou. Então, muitas vezes a gente aposta que aquela regulagem vai funcionar, só que a máquina também enfrenta uma série de desafios para enfrentar, digamos assim, a variabilidade do solo com relação à resistência que o solo oferece, porque o suco de plantio ele é muito afetado pela resistência, a máquina vai reagir com força para depositar aquela semente, né? Então eu acho que isso pode causar uma variabilidade na distribuição da semente, e isso tem que ser avaliado depois do plantio, para depois você não encontrar falhas dentro da lavoura, né, que possam aí reduzir a produtividade da área. Eu queria entrar num ponto importante também, que você citou em uma resposta anterior. Eu queria colocar à mesa a questão
o fator dos biológicos que está sendo amplamente utilizado hoje em dia, essa mudança também, né, nesse manejo, adotando essas novas tecnologias, junto a essas sementes de alta performance que estamos falando hoje aqui, isso já trouxe uma mudança? Qual é o cenário hoje que o senhor enxerga? Eu acho que biologicamente nós tivemos um avanço muito grande nos últimos anos. Porque antes, até um tempo atrás, a gente tinha um conceito de fertilidade do solo pensando muito na química. Se tinha um conceito de que se tinha que criar um ambiente físico para a raiz se desenvolver, mas a gente tinha esquecido que o principal indicador da vida no solo era a biologia. Perfeito. Então hoje a gente tem incluído no pacote de monitoramento do solo indicadores biológicos, como atividades enzimáticas, pequenos insetos, né, macrofauna. Tudo isso está sendo medido hoje num combo que a gente chama de saúde do solo. Então, quando a gente busca dar condições para a semente germinar e para a planta se desenvolver com alta performance depois que a semente é implementada, porque a gente tem que entender que dependendo da cultura ela tem um ciclo a enfrentar, adversidades, e o solo é a base do desenvolvimento da planta. Esses indicadores biológicos e microbiológicos, eles indicam se o solo está favorável para a vida acontecer. Então não é só a vida, a planta, a raiz. Lembre que a raiz da planta ela é circundada por uma série de micro-organismos que são indicadores de vida no solo. Então hoje, nós estamos incluindo nós estamos recomendando, inclusive tem uma série de técnicas, de indicadores que são colocados à disposição do produtor, né, que avaliem também a biologia do solo, para saber se esse solo está vivo e tem condições de dar toda a condição para a planta crescer. Queria ver de vocês também. Tá, foi muito feliz o professor, né, nessa colocação. Assim, os biológicos não é que é um negócio do futuro, já tá aí a mudança, né? Eu acho que a gente bate muito pouco em cima disso, né? A agricultura brasileira fez uma revolução dos biológicos. Quer um exemplo? Hoje, 90% do controle de nematóide é feito com biológico. Não sei se vocês sabem, né? Só vou dar esse exemplo. Antigamente era nematicida, era difícil, muito difícil, né? Continua sendo o controle de nematóide no solo. Hoje 90% é feito de forma biológica. Então, daí, o que acontece? Para mim tem dois desafios. Quais são? O primeiro é produto biológico. Produto biológico é diferente de produto químico. Esse é o primeiro desafio. Então tem gente que vai lá e mistura água com terra lá e fala que é um produto biológico. Isso não pode ser, né? A gente tem que parar com isso. Então o produto biológico ele tem que começar a ter, né? Ele tem que começar a ter qualidade como tem a qualidade do químico. Essa é a primeira. E a segunda, como é que eu vou aplicar? Porque o que acontece? Isso tem poucos estudos, né? A gente começou a fazer um estudo sobre isso, porque tem poucos estudos no mercado. Eu tenho o biológico é vivo. Então, por exemplo, se eu aumentar a pressão, se eu aumentar a temperatura, se eu aumentar pH, qualquer coisa que eu mexa ali, eu estou colocando uma coisa viva que vai lá e às vezes pode não ter o efeito, né? Fala, não teve o efeito de biológico. O que aconteceu? Você aplicou com 50 graus lá no solo, lá, ele foi lá e morreu e não teve efeito. Então a gente tem que pensar nisso aí na aplicação e na composição do produto, as duas coisas básicas do biológico. Excelente. Eu quero fazer um gancho nessa parte de biológico, né? Olhando pelo lado da tecnologia, o professor Renato comentou que a gente muitas vezes esqueceu, né, o biológico, né? E eu vejo assim, o biológico ele surgiu exatamente que a gente controlava muito bem a química, a física, né? A gente tinha os nossos dados e a gente começou a falar, estou bem quimicamente, estou bem fisicamente e não consigo explicar, né? O que está acontecendo na minha lavoura eu não produzo. E aí, obviamente, a tecnologia é avanço da ciência, né? Aí a importância da ciência dentro de todo esse quadro, que é o quê? Vamos começar a se investigar, vamos tentar olhar o biológico, né? E o porquê disso? Eu tinha dados armazenados, eu tinha dados ali que
me permitiram falar que eu estou quimicamente, fisicamente bem, não estou conseguindo explicar minha produtividade, o que eu posso fazer para aumentar? Vamos jogar para o biológico, né? E foi aí que surgiu os biológicos. Obviamente tem outras vertentes, mas olhando pelo lado da tecnologia é um avanço normal, né? Assim como toda a parte da ciência. E aí a importância, igual o professor Paulo falou, a gente tem de tudo hoje de biológico, inclusive misturando água com terra e falando que é biológico, né? Então, assim, é muito importante a gente tomar cuidado e controlar o que a gente está fazendo, né? Confiar naquele produto que a gente está aplicando, armazenar os nossos dados, garantir qualidade disso para que o que está fazendo com que eu produza mais aqui, né? Esse produto é aquele, né? Porque o que está se vendendo aí, aplica qualquer coisa aí, aumenta a produtividade, não se sabe explicar também. Então, a gente precisa agora, na era dos biológicos, ter mais um controle disso, né? Para que a gente consiga avançar mais ainda, né? Monitorando aí a saúde. E até para a gente defender as empresas idôneas também, né, Guilherme? Que tem empresa, tem a maioria das empresas aqui no Brasil são empresas idôneas. Daí o cara no quintal da casa dele faz uma coisa e não tem o efeito, né? E nesse sentido, né, pra gente entender que a gente falou sobre a questão de análise de solo, falou sobre nutrição, falamos sobre escolha assertiva de um bom maquinário, né, falamos também sobre a questão dos biológicos, tudo isso somado à escolha inicial de uma semente de alta performance que vai garantir excelência produtiva dentro da lavoura. O que não pode faltar nesse sentido para que todo esse potencial genético seja adotado, algo que seja fundamental para que tudo isso seja respeitado, né? Inclusive falamos até da questão do calendário, todos os pontos que são aí nesse momento pré-plantio, digamos assim. Como é que isso entra nesse ponto, professor? Eu acho que depois de tudo que a gente já comentou aqui, né? Eu diria que tem dois momentos, né? Quando a semente chega no campo. Eu acho que o produtor tem que ter uma preocupação, primeiro, com a germinação da planta, e isso passa pela avaliação das condições da cama de semeadura. É saber que a planta precisa de uma temperatura adequada, ela precisa de umidade para germinar, e ela precisa de baixa resistência física para emitir seu sistema radicular. E depois que a semente se estabelece, ela precisa ter condições para expandir seu sistema radicular. E isso passa pela correção química que é feita antes da deposição da semente, né? E ter certeza que aquele ambiente físico está favorável, que tem uma correção de compactação para a semente se estabelecer. Então eu dividiria essa preocupação pensando em solos, né? Que é a minha área, nesses dois momentos. Uma boa cama de semeadura e ter a certeza que você não está oferecendo restrições físicas e químicas e hoje até biológicas, né? Tomando a biologia como um indicador de potencial saúde do solo, que aquele solo está funcionando, para que a semente expresse seu máximo potencial. Perfeito. Professor. Queria falar um pouco de máquina agora, né? Então eu acho que o que vale é o pacotão. O professor Renato falou, tudo que a gente falou aqui é importante. Mas vamos falar de pontos específicos. Então o professor Renato falou de solos, eu vou falar de máquina. Vamos lá. Primeiro, dosador de semente, né? Então, eu tenho uma semente de alto potencial genético e daí chega a população. A população recomendada é 12 sementes por metro, cai 9 ou cai 15, né? Quer dizer, o que eu fiz com aquele potencial genético? E isso aí ocorre bastante, que isso aí é o que a gente chama de falhas e duplas na plantabilidade, né? Então, isso aí ocorre bastante. Já comecei a perder. Tá? Então a máquina, o dosador é o coração da máquina. Ali eu tenho que cuidar e o mais legal é saber que tudo que a gente tem de tecnologia no mundo tem aqui no Brasil, em termos de máquinas. As melhores tecnologias que a gente tem no mundo tem aqui. Nós temos dosadores excelentes hoje. Aí o que falta? É uma palavrinha, eu tenho certeza, para quem está nos vendo aí, escutando, eu falo assim, manutenção é importante? Não, manutenção é importantíssima. Eu visito propriedade no Brasil inteiro. Se tem um item que a turma deixa um pouco a desejar, é manutenção de máquina. Por quê? Porque o pessoal fala assim, não, é caro trocar peça de máquina, né? Não, caro é o prejuízo que você vai levar depois, né?
Não é caro a manutenção, caro é o prejuízo que você vai levar depois. Então, eu faço até uma brincadeira, né? Quem já viu o treinamento meu sabe. Falo assim, ó, se não tiver uma coisa para mudar na sua máquina, eu volto para Botucatu a pé. Eu falo assim, porque tem. Até máquina nova tem, imagina máquina usada, né, Pedro? Então, eu acho que manutenção de máquina, hashtag fica a dica aí, Polarbex. Além dessa hashtag aí do Dr. Paulo Beck, a gente tem uma questão do professor, é o seguinte, aquela adoção preventiva também, né, que eu já vi muitas vezes o senhor falar sobre isso, a adoção preventiva, ela é um ponto fundamental, porque às vezes essa troca ocorre quando quebra. E Exato. que o ideal não é esse ponto. E você não consegue adquirir ali nenhuma forma de ter uma excelência produtiva numa situação como essa, né, professor? Perfeito, é que a gente emenda uma safra na outra, né? Graças a Deus, no Brasil, antigamente a gente só fazia uma safra, hoje a gente faz pelo menos duas, tem lugares que chega a fazer quase 3, né? 3 safras, então vai emendando uma na outra e eu não paro a máquina para fazer manutenção. Plantei, depois não tem o ciclo inteiro da cultura, ali é a hora de fazer a revisão da máquina, né? O pessoal não pode esperar acabar, a hora que eu colher eu vou fazer revisão na plantadeira, não pode ser. E também adquirir isso com as novas tecnologias, né? Sempre ali, essa modernização, ela tem que ser contínua, né, professor? Isso, tem uma coisa de máquina que a gente fala e que, assim, isso aí varia conforme o preço da máquina, né? Sim. Então, tem uma coisa que se chama retrofit máquina. O que é isso? Eu compro uma máquina nova ou dou uma melhorada na que eu tenho? Às vezes, quase sempre que os fabricantes de máquina não me escutem, né? Quase sempre, se você fizer um retrofit na máquina, trocar aquelas peças, aquelas partes fundamentais, colocar uma tecnologia, quer ver? Eu tirar a transmissão da roda para colocar um motorzinho ali, aquilo lá me dá um ganho em termos de população, um ganho estrondoso, tá certo? Então isso aí é retrofit máquina. Ou se não, adquire a máquina nova também. Perfeito. E nesse sentido também encara-se aí a questão de você ter essa atualização, não só preventiva, mas também falar. Hoje já virou praticamente um passado como se fala dessas novas tecnologias. Excelente. Legal. Acho que eu complementaria as falas do professor Paulo, do professor Renato. Eu acho que assim, o clima é o fator que vai dominar ali absolutamente, vamos se dizer, a lavoura ali. Mas a gente tem que concentrar o clima, eu controlo, né? Não, né? A não ser que seja uma lavoura irrigada e que eu tenha um pivô ali, né? Mas a maioria não é. Se eu não controlo o clima, vamos focar nos demais, né? Igual a gente aqui, a gente às vezes morre de ansiedade com algumas coisas e se você parar para focar de 10 coisas, você não controla 8, então foca em controlar 2 que a sua ansiedade diminui, né? Então, é a mesma coisa, o clima eu não controlo. Então, o que eu controlo? Eu controlo a manutenção da máquina, eu controlo um diagnóstico bem feito, seja de química, física, biológica, né, compactação, tá? E aí, olhando para o meu universo, que é a agricultura de precisão, eu diria assim, a gente tem muita tecnologia hoje e a gente está avançando bastante. O que é os passos que eu diria? A primeira coisa é ter o diagnóstico do solo, né, para se saber o que tem ali ou não, né, seja químico, físico e biológico, tá? Adotar uma aplicação, eu diria, a taxa variada. É normal, na sala que a gente está aqui, cada um tem uma necessidade nutricional diferente. Não adianta eu dar os mesmos alimentos para todo mundo aqui que não vai dar certo. Eu né? tenho que comer mais. Mas exatamente, a lavoura é a mesma coisa, eu tenho que tratar cada pedaço ali de um jeito diferente, né? E avançando em questão de semente, plantabilidade, eu diria assim, vamos avançar para uma zona de manejo que é uma forma mais eficiente de eu olhar aquela lavoura, dividir em porções, vou otimizar recursos em termos de amostragem de solo e vou garantir ainda, que é um universo que a gente está entrando muito, que é a experimentação on-farm, que é o quê? Vamos testar diferentes populações aqui em cada zona de manejo, né? Testando isso, eu consigo, por exemplo, numa safra seguinte, adotar a melhor população para cada zona. E aí eu vou extrair melhor ainda esse potencial. Algumas zonas a população é mais baixa, algumas zonas a população é mais alta, tá?
E aí tem alguns estudos que mostram assim, uma janela de oportunidade gigantesca de dinheiro que está sendo perdido. Por quê? Porque muitas vezes a população da semente ela não está sendo adequada, obviamente, para a lavoura inteira. Né? É o princípio da agricultura de precisão. A mesma forma que eu aplico dose de fertilizante diferente, eu tenho que aplicar uma população também diferente. Obviamente é o que a gente falou, é uma escada de adoção de tecnologia. Tem que começar. Comece fazendo, melhor do que não fazer nada. E vá avançando, né? Até atingir o seu potencial máximo. Senhores, eu só posso agradecer, né, todo o conhecimento que vocês contribuíram aqui, né, trouxeram histórias, né, daquilo que vocês acompanham, não só no ambiente catedrático, mas também nas lavouras, né, conversando com os produtores, conhecendo cada vez mais a realidade do nosso setor. E isso para a gente é algo muito propositivo, porque nós temos um produto de excelência que tem que ser tratado dessa mesma forma, né? E dessa mesma forma que o produtor trata, ele também leva à indústria, ou seja, um ciclo perfeito para continuar produzindo safras que viram aí exemplo de não só de resiliência em função dos desafios que são impostos, mas também de alta performance, garantir a nossa segurança alimentar, energética, isso a nível global e principalmente até trazendo soluções climáticas para a gente. Então, só posso agradecer. Muito obrigado, Renato, Guilherme, professor Paulo. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero revê-los em breve, viu? Obrigado. E a sua consideração final também gostaria. Eu queria agradecer o convite, né? Toda a equipe do Mário pela oportunidade, cumprimentar os colegas pelo excelente bate-papo que nós tivemos aqui. Se eu pudesse deixar uma dica para os produtores e aos colegas que estão nos assistindo, eu acho que não importa o quão satisfeitos você esteja com a sua safra, ela sempre pode dar mais. Né? Eu deixo essa dica aqui. Perfeito. Professor. Bom, Pedro, primeiro eu gostaria de falar, né? Falei no começo e vou repetir aqui, a honra de estar nessa mesa. Depois, agora acabando o podcast, eu fico mais contente ainda do tanto de informação que a gente conseguiu passar, né? Tanto de informação importante que a gente conseguiu passar. Então, gostaria de agradecer a Carol, agradecer ao Dom Mário pelo convite, falar da honra, e já que o professor Renato falou de dica, eu tenho uma dica muito importante que é de alta tecnologia para todo mundo. Capricho. Excelente. Bom, obrigado, Pedro, obrigado a todos que estão aqui, ao Dom Mário, o professor Paulo, o professor Renato. Sempre que eu sento assim numa roda de conversa, a gente aprende sempre um pouquinho mais, né? Então eu saio daqui muito satisfeito, aprendi mais, espero ter contribuído com o público que nos assiste, né? E a minha dica, igual eu falei no começo, primeira etapa de tudo, sempre tem um diagnóstico. Qualquer área da sua vida, você vai tomar uma decisão na saúde, seja no campo, faça um diagnóstico, faça bem feito, que isso vai te garantir resultados. Muito obrigado. Perfeito. Esse é o DNA Dom Mário, levando excelência lá dentro da porteira e fora aqui também, trazendo uma prosa muito boa e propositiva para todo mundo. Muito obrigado pela companhia. Outras informações você acompanha sempre nas nossas plataformas digitais, porque assim, a gente tem esse DNA, essa forma da semeadura, durante o desenvolvimento, na colheita, é uma parceria mútua entre campo e também a indústria. Muito obrigado pela sua participação, que aí esteve com a gente nessa plataforma de áudio e de vídeo. Um ótimo e produtivo dia a todos. Até o nosso próximo encontro.